Primeiro um desabafo. YouTube, voltei. Depois de um tempo doente, reformulando algumas coisas, chega aqui então a continuidade dos vídeos, né, e pelo menos dos cortes da live. Então vamos prosseguir. Esse é mais um corte das minhas lives que eu faço quarta-feira na rede vizinha, lá no TikTok. E nesse a gente vai abordar um pouco a figura e a personalidade de um historiador muito importante que é o Edward Palmer Thompson. E para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. E aí, boa noite, boa noite, boa noite para quem tá chegando. Esse é o momento que eu fico esperando a galera chegar. E aí, Snorlax, beleza, mano? Tranquilo? Tudo bem, né, com você? Livezinha surpresa, né? Deu vontade hoje. O que você me conta de bom? O que vocês me contam de bom? Até que enfim, salve, João Vitor. Até que enfim, aquele calor insuportável se foi. Vocês não sabem como eu sou uma pessoa feliz no frio. Professor, você sabe onde posso encontrar material sobre o LZN? Sei. Para pesquisa, sei. Tem um livro, tem um canal não, tem um perfil no Instagram chamado Biblioteca Chiapas, né? Tem esse livrinho aqui, ó, que é muito legal. É de um marxista gramsciano, né, que vai falar sobre as raízes de Chiapas. Muitos anarquistas escreveram sobre. Tem esse livrinho aqui, ó, do Pier Francesco Zarconi. No ITA você vai achar alguma coisa sobre Chiapas. E tem um site, tá tudo torto, deu pra ler, calma aí. Aqui, ó. Então, os anarquistas são os caras mais interessados porque existe um sincretismo ideológico entre anarquismo, né, por causa do Magon, do Ricardo Flores Magon, né, Zapata e depois o zapatismo, né. Existe esse contato, não um contato direto entre as lideranças, mas nas ideias e uma correspondência muito clara. E eu tô fazendo um vídeo sobre isso. Boa noite, Dani. Boa noite. Seja bem-vinda. Mas tem um site, o Snorlax. Espera aí que eu vou falar pra você, velho. Pessoal, se vocês puderem dar like enquanto isso, curtir a live, compartilhar com os camaradas, agradeço demais, é super importante. Na revista, ó, tem uma revista chamada Revista da Universidade do México. A revista da Universidade do México tem uma seção só para Chiapas. E tem um artigo falando o que o zapatismo fala agora, né? Do que ele fala, o que é o zapatismo hoje. Porque aí teve significativas alterações, né, ao longo da história. Então a Revista do México, né? Revista de la Universidad de México, que é a UNAM, Cultura UNAM. Mostrei o livro para você, tem as referências que eu passei para você. Já é um bom começo, Outra coisa que eu quero dizer para vocês, não esperava nada desse livro. Eu tô apaixonado pela escrita do Trachtenberg, apesar dela ser bem confusa para um historiador bem cabecinha fechada que nem eu, que gosta de cronologia, né? Mas ó, eu não consigo parar de grifar esse livro, anotar. Muita informação boa. Esse livro é muito foda. Esse livro aqui, a gente vai retomar ele sempre quarta-feira. Essa live tá na horizontal, porque essa live ela vai pra corte no YouTube. Porque a gente vai ler uma coisinha bem especial hoje, de um cara que eu gosto bastante. Tem algumas críticas em relação aos conceitos dele, mas ele é um cara muito foda. Tanto na militância quanto na, na produção acadêmica, né? Mises? Não, não é o Mises. Não é o Mises. Mas é um cara que eu estudei bastante na faculdade. É um cara que eu estudei bastante na faculdade. Paulo Cogos. Oi, Sal, beleza? E aí, Sara, beleza? Paulo Cogos? Não. Cara, ontem, vocês conhecem o PA, Política através da História?
O Política Através da História é um canal que eu gosto muito, que é um canal de historiadores. E o Pá tava fazendo um react sobre aquele debate do Adrilles com o Kogos. Meu Deus do céu, tava intancável aquilo lá. E eu vou ler isso aqui hoje porque eu tô preocupado com uma fala. Eu tava vendo o Ian, né, a live do Ian, hoje, né, o Ian Responde. E aí estavam falando de um cara que eu gosto bastante, que agora eu já posso revelar para vocês. Não sei se vocês conhecem, não sei se abriu, né? Eu vou dar um zoom para vocês porque tá muito pequenininho, eu tô vendo aqui que tá bem pequenininho. Aí. Será que eu consigo abrir mais? Isso. Estão vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui é o Edward Palmer Thompson, né? Eu tô muito preocupado. Fala, Norlax, não esquece, mano. Eu vou soltar um vídeo sobre México, tá? E vai ter lá. E vai ter lá as coisas sobre Chiapas. Fica tranquilo, tá bom? Então vai ter mais um conteúdo de referência pra você. Então é o seguinte, ó. Por que eu tô. Por que eu vou ler isso aqui com vocês hoje? Porque o Thompson é uma figura muito icônica para qualquer historiador. Fala, Luke, beleza, mano? Tudo bem? Seja bem-vindo, cara. O Thompson, né, o Edward Palmer Thompson, é um marxista da década de 60. Ele rompe com o Partido Inglês, Partido Comunista Inglês, muito depois devido ao que se configura o stalinismo, né? O stalinismo no sentido de o mandato do Stalin, né? O Stalin no poder, ele rompe, não concorda e tal. E ele é um cara ímpar, assim, é um cara que dentro da militância, né, ele não seguiu os passos do que muitos críticos dentro do marxismo vão chamar de marxismo ocidental. Mas ele é um cara que contribui muito para a investigação histórica. E é um cara que eu entendo como intelectual orgânico também, porque diferente do Hobsbawm, do Eric Hobsbawm, que é outro marxista famoso, né, que criou livros aí praticamente referência, o Thompson ele foi um cara que foi dar aula para EJA, né, o que a gente chama de EJA hoje na época dele, sabe? Ele é um cara que acreditava numa educação libertária e era um marxista, né? E ele é super importante. E eu tô preocupado com isso, e eu vou ler isso aqui com vocês hoje. Esse aqui vai abordar, se eu não me engano, mais a produção teórica dele, né? E eu quero que vocês entendam a importância. E eu quero que vocês tenham atenção hoje, porque eu tava vendo a live do Ian e eu fiquei muito preocupado com a live do Ian, da fala dele, que o Ian chamou ele de péssimo esquerdista. Qual a sua posição sobre a nova esquerda inglesa enquanto historiador e comunista? Nova esquerda, você diz a New Left lá da década de 60? Porque se for isso, eu acho que existem membros da nova esquerda que são excelentes historiadores e péssimos esquerdistas. Eu acho que isso é um movimento do eurocomunismo, né? A nova esquerda inglesa, ela foi muito linha auxiliar do eurocomunismo, que é, como diz o nosso grande camarada Enver Hoxha, eurocomunismo é anticomunismo, né? Foi o começo da neutralização da esquerda radical no centro do capitalismo. E olha que curioso, né? A New Left ainda é muito influente na academia. Muito influente na academia. Então, na academia de história, a gente aprende New Left e aprende análise. Assim, Deuses na Terra é análise e New Left, com a New Left Review, né? Mas eu até falei, mais cedo eu acho que você não tava. Eu falei eu tô com o livro aqui, né? Do Benedict Anderson, que é membro da New Left, né? Eu tava justamente falando sobre como ele é uma referência. Mas, novamente, eu até critiquei esse livro um pouco sob esse prisma de um pós-marxismo revolucionário, né? Thompson, baita historiador, muito influente, tem que ler. Péssimo esquerdista, concordo. Né? E eu discordo, ele chamou de grande historiador, mas péssimo esquerdista. E eu discordo veementemente dele. Porque a atividade do Thompson enquanto militância foi grande. Né? Mas eu gosto de ver o Ian, assim, eu aprendo bastante com ele também. Né? É uma forma de laboratório do grandioso Ian Neves. Sim, mas eu não jogo hate no cara, entendeu?
Não jogo mesmo, assim, porque eu também faço o mesmo que ele, assim, numa escala bem menor, mas eu tô sujeito a erro também, gente. Entendeu? E eu olho e assisto ele para aprender essa dinâmica, entendeu? É um laboratório. Eu olho como é que ele faz, né? Eu acho que ele tem uma comunicação muito boa. Ele fala muito bem, né? E falar na internet não é tão fácil, sabe? E é um bom comunicador, eu concordo, entendeu? E eu aprendo com ele, sabe? Ao longo do tempo, né? Ao longo desse tempo do História Anarquista, os vídeos estão ficando cada vez melhores, porque assim, eu vou me inspirando em formatos e falas, né? Em estrutura de falas, de comunicação, né? Que dialoguem de uma forma mais ampla, né? Aí eu ainda tô no meio da bolha, eu ainda tô no meio do funil. Entendeu? Eu falo para pessoas que já estudam, já estão dentro e inseridas, né, nesse consumo de teoria da esquerda radical, né? Já debate, já conhece alguma obra, algum autor, já estão organizados ou são simpatizantes. Eu tô no meio do funil. O Ian, ele conseguiu um feito que ele, cara, ele pega a galera na borda do funil, assim, né? E ele fura bolha. Então, é bom observar. É importante observar. Mas o Ian fez essa afirmação, né? E assim, dentro do meu tímido alcance, pequenininho alcance, eu vou produzir um conteúdo falando então da importância do Thompson, né? Eu queria ler isso aqui com vocês. Todo mundo conhece o marxismo pelo Ian, né? Mas eu queria produzir um conteúdo sobre o Thompson, né? Eu queria falar um pouco sobre a importância do Edward Palmer Thompson e também sua militância, se possível. Então eu fiquei inspirado em fazer isso e é por isso que eu me evoquei a livezinha de hoje, assim, despretensiosa, entendeu? É mais ou menos por aí a ideia hoje. Vocês querem ler comigo então? Bora lá? Alguém sabe por que alguém conhece o Thompson? Sabe por que ele é importante para o marxismo e para a história? Alguém sabe? Eu nunca nem ouvi falar. O Thompson é importante para a história porque ele vai historicizar a classe operária. Ele vai historicizar a classe proletariada, né? Ele vai quebrar com aquela ideia dentro do marxismo produzido pelo leninismo, né? Da qual a classe necessita de uma vanguarda para ser orientada, né? O sentido político da produção dele, né? A inspiração dele vem nesse sentido. A classe materialmente ela sabe muito bem para onde ela se dirige e ela sabe se formar de tempos em tempos, né? O que sai da classe enquanto luta de classes é genuinamente da classe trabalhadora. É isso, ela tem propriamente consciência. Ela quebra com aquele artigo, ele tenta desdobrar e se aprofundar no que rasamente o Engels vai falar sobre classe em si e para si. E também ele inaugura uma nova categoria na história, né? Que é a história vista de baixo. Por quê? Porque antes era a história dos grandes movimentos ou dos simbolismos culturais, né? Ou do cotidiano. Ele bateu no Bernstein também. Bateu. E bateu também no... eu não sei se você concorda com isso, mas ele vai bater no... Ai, caraca. No Althusser. Ele vai escrever um livro diretamente para o Althusser, que chama Miséria da Teoria, né? Porque como no Althusser o Estado é a forma do capital e como o Althusser ele tem uma análise extremamente estruturalista, para a história como instrumento de compreensão, essa visão do Althusser ela é quase... E aí o que acontece? Ele vai fazer uma crítica em relação ao Althusser da seguinte forma, né? Se Thompson é contemporâneo de Hobsbawm? Sim. O Thompson ele é contemporâneo do Hobsbawm e também do... Christopher Hill, lembrei. Thompson e tem o Christopher Hill. E o Christopher Hill, ele é bem legal também, o Christopher Hill, bem particular, porque o Christopher Hill,
ele é um medievalista marxista. Vou guardar esse nome. Guarda esse nome, Christopher Hill, tá? Com CH. Christopher Hill, tá? É a trinca da historiografia britânica. Então, retomando, né, o Thompson vai fazer uma crítica ao Althusser porque o Althusser tem uma visão hiperestruturante, né, superestruturante em relação à sociedade, às transformações da sociedade, né, quase estagnante. E é um problema, porque para a história você quase cega e quase não enxerga a ação do homem. Então são os grandes movimentos e você fala assim, mas e aí? Né? E as relações sociais, como é que elas se compõem e tudo mais? E a força da história diante do marxismo, né, que a força motriz da história, né? A força propulsora da história é o conflito de classe. Você não vê na análise, você não vê esse conflito de classe nas análises althuserianas, né? Você vê uma estrutura, ele descrevendo e analisando uma estrutura, né? Mas e as transformações? Porque a partir das análises althuserianas, passa uma impressão de, ele faz uma denúncia, ele faz uma crítica, mas passa uma impressão de permanência, né? Então, de uma visão social quase estagnante. Então, o Thompson ele também contribui nesse sentido, tá? Eu tenho algumas obras dele, não está aqui, infelizmente. Eu estava lendo uma hoje, né, um trechinho, para falar um pouco com vocês também, que é a história da classe operária, né? Tem, aqui saiu pela Paz e Terra, volume 1, 2, 3. Aí você tem pela Paz e Terra também Miséria da Teoria. E você tem um pela Companhia das Letras, que é um calhamação assim, mas é lindão, 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 lindão mesmo. Que é o Costumes em Comum. Então, é isso, assim. Eu queria ler um pouco isso e fazer de forma tímida aqui uma contribuição, né? Quem não conhece. Eu não sei, eu não li o texto, viu? Eu só dei uma passada de olho. Pereira, valeu pelo follow, obrigado mesmo, cara. Considere me seguir nas demais plataformas também, tá? Estou no TikTok, Instagram, YouTube. É isso, tá? Prazer, Fernando, professor historiador e idealizador desse projeto chamado História Anarquista. Classe e consciência na obra do historiador marxista Edward Palmer Thompson. A matéria é Joalan Cardim Rocha. Então vamos lá. A obra de Thompson aliou paixão e intelecto, os dons do poeta, do narrador, do analista. E foi o único historiador que conheci dono não só de talento, brilhantismo e erudição da dávida da escrita, como também capaz de produzir algo qualitativamente diverso de tudo aquilo que o resto de nós produziu. Implausível de ser medido pela mesma escala. Deixe-nos simplesmente chamar de genial, no sentido tradicional da palavra. Nenhum trabalho de sua maturidade poderia ter sido escrito por qualquer outra pessoa. Isso é o Hobsbawm falando. Então, falas do próprio Hobsbawm, né? Que eu também acho um historiador competente. Não concordo com algumas coisas, mas acho ele um historiador foda, né? Então, vamos lá, né? O objetivo desse artigo é discutir as noções de classe e consciência de classe perante a obra do historiador inglês Edward Palmer Thompson, de 1924 a 1993. A obra de Thompson suscitou inúmeras polêmicas, discussões, debates e controvérsias. Não só no interior da tradição marxista, como também nas ciências sociais de uma maneira geral, né? Os debates mais acalorados se iniciam a partir da publicação do seu mais conhecido livro, A Formação da Classe Operária Inglesa, em 1963. O centro da polêmica se deu em torno do conceito de classe social como um fenômeno histórico e não como um efeito mecânico do processo de industrialização. Isso é importante dizer, né? Marxistas, principalmente marxistas depois da leitura leninista, vão entender o conceito classe como um instrumento de interpretação sociológica para esses trabalhadores, né? E o Thompson vai na contramão. O Thompson vai pegar antropólogos, ele vai beirando a história e a antropologia para dizer que classe é um fenômeno inerente à composição social. Isso ele inova demais. Então vamos lá, seguindo, né? Centro da polêmica em torno do histórico mecânico processo de industrialização. Essa concepção foi
acusada por marxistas e não marxistas de essencialmente voluntarista, subjetivista e culturalista, porque são marxistas que vão ainda na linha de análise no sentido marxista-leninista, né? Década de 60, ainda você tem uma produção nesse sentido. Muitas produções através de uma perspectiva econômica, né? O resgate da percepção de classe presente na obra de Thompson tem na atualidade uma enorme importância. Sobretudo porque nos últimos 30 anos precisamos presenciamos ao abandono das discussões sobre o conceito de classe e luta de classes. A obra de Thompson nos ministra elementos importantes para a retomada deste debate teórico-metodológico, ao fornecer uma concepção dinâmica das classes sociais, através das noções de processos, relações, experiências, formações e consciência de classe. Sua obra teve marcada por uma dura polêmica com a tradição estruturalista do marxismo, que entendia as classes como resultado mecânico de suas relações com os meios de produção. E não é bem assim, é ao contrário para o Thompson, né? Na verdade, é um movimento dialético. E ele sai e o Thompson ele consegue também quebrar com o determinismo econômico. Consideramos que a particular leitura de Thompson da obra marxista nos fornece um ponto de partida fundamental para o resgate e a atualização no debate sobre as classes sociais e a centralidade do mundo do trabalho. Sobretudo, um contexto marcado por uma profunda crise econômica e a retomada das lutas protagonizadas pelos setores mais precarizados da classe trabalhadora, o novo precariado. Em distintos países, a classe que vive do trabalho vem se resistindo e enfrentando as consequências e os efeitos perversos da crise econômica mundial. E eu vou adiantar para vocês, anarquistas gostam... Cara, eu acho legal o lance desse... Eu também tenho muito apreço pelo Thompson, não só por ser historiador, porque o Thompson ele vai chegar muito próximo do que foi produzido sociologicamente dentro da produção anarquista, enquanto formação da ideologia, né, em torno de estratégias e compreensão de mundo, que ele vai chegar com esse trabalhador, né, esse precarizado, e que é a classe operária como um todo, e essa análise, esse olhar dele, chega muito próximo ao que o anarquismo entende enquanto oprimido, né? Então, assim, anarquistas que estão na área das humanas, o debate dele com o Althusser, o que você acha? Eu acho que ele amassa o Althusser. Eu acho sensacional. E principalmente o que traz à luz o trabalho dele para quebrar com isso é que a agência da classe operária, ela molda a história e ela também cria uma parada que é um conceito muito caro para o Thompson, que é a experiência. Abe Thompson, um breve itinerário de um intelectual militante. Edward Palmer Thompson nasceu em 1924 em Oxford, na Inglaterra. Estudou História na Universidade de Cambridge, onde interrompeu o curso para servir o exército durante a Segunda Guerra Mundial, na luta contra o nazifascismo. Tá? Ele é um péssimo esquerdista. Formado em 1946, Thompson alistou-se como voluntário em uma brigada da Solidariedade Iugoslávia, a Iugoslávia. Aos 24 anos, foi contratado pela Universidade de Leeds para lecionar para trabalhadores e pessoas comuns. Você viu? Ele é péssimo. Ele é péssimo esquerdista, péssimo. Na verdade, o subcomandante Marcos ele tem uma influência de uma caralhada de gente, com todo o perdão da palavra, FLV. Ele vai ter influência do Ricardo Flores Magón, que era um anarquista do começo do século XX. Ele vai ter do próprio Zapata. Ele vai ter influência de anarquistas contemporâneos como David Graeber, entendeu? Assim, é o que se chama, é o que alguns sociólogos atuais chamam de nova esquerda, né? De uma esquerda híbrida, né? Que, cara, assim,
gostando ou não, né, sendo sendo a favor ou não, revisionismo ou não, são as experiências libertárias que nós temos. Então, aos 24 anos, ele foi contratado pela Universidade de Leeds para lecionar para trabalhadores e pessoas comuns. Sua experiência como professor foi fundamental na redação do seu livro, A Formação da Classe Operária Inglesa, como ele mesmo ressaltou no prefácio da obra. Thompson aderiu ao Partido Comunista da Grã-Bretanha, o PCGB, né? Então, deixa eu só fazer uma correção, eu chamei de PCI, né? É PCGB, perdão. No começo da Segunda Guerra Mundial, quando ainda era estudante de história. No partido foi parte ativa da formação de um grupo de historiadores, do qual pertenceram Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Dorothy Thompson, entre outros. A militância nesse grupo, que se tornou o principal núcleo de elaboração do marxismo na Inglaterra entre 1946 a 1956, foi fundamental na formação intelectual de Thompson. O historiador Eric Hobsbawm cita como legado desse grupo para a investigação histórica o estabelecimento das ideias de história social e história de baixo para cima. Então vamos seguir aqui, né? Então, os conceitos de história de baixo para cima, com a incorporação dos movimentos de expressões populares como parte ativa do processo histórico. Outra importante contribuição desse grupo de intelectuais foi a necessidade de uma compreensão histórica do desenvolvimento do capitalismo inglês numa perspectiva marxista. E, Opão, tem um problema também em relação a isso, que é através de muito que foi produzido principalmente pelo Hobsbawm, é que vai ter uma vulgarização sobre o anarquismo. Entende? Uma má compreensão sobre. Mas, enfim, a gente toca nisso em outro ponto, em outro momento. Em 1956, Thompson e a maioria dos grupos e outros 7.000 membros romperam com o Partido Comunista da Grã-Bretanha. Neste ano se deu a revelação do informe secreto sobre os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e a invasão da Hungria pela URSS. A Hungria tinha um processo de anarquismo em andamento e o Stalin foi lá e funhanhou tudo. Em 1956, Thompson e a maioria dos grupos de historiadores e outros 7.000 membros romperam com o Partido Comunista da Grã-Bretanha. Neste ano se deu, então, um informe secreto sobre os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e a invasão da Hungria pela URSS. Os dissidentes do Partido Comunista constituíram, em 1956, o principal núcleo de movimento político que passou a ser reconhecido como Nova Esquerda e fundam a revista New Reasoner Review. Deste grupo faziam parte nomes da intelectualidade marxista inglesa como Raymond Williams, John Saville, Dorothy Thompson e Ralph Miliband. Em 1959, o New Reasoner fundiu-se com a Universidade and Left Review, com a Universities and Left Review, da qual fazia parte o jovem intelectual Perry Anderson. Sim, Perry Anderson é um cara que eu também cito muito. Mas eu gosto mais do Benedict Anderson, tá? Benedict Anderson, ele é responsável por esse livro aqui, ó. Sobre Três Bandeiras. É uma escrita em relação a como que o anarquismo ele contribui para a formação e independência de determinados países, como um projeto emancipador de povos, né? E claro que não se deu a síntese do socialismo libertário, mas se deu a síntese da libertação de povos, né? Através do anticolonialismo. Em 1959, então elas se fundiam, né? Aí apareceu Perry Anderson para formar a New Left Review, a revista que se tornou o principal instrumento do debate teórico-político na Inglaterra e uma das principais revistas de inspiração marxista no mundo. Além da publicação de uma vasta obra historiográfica, que incluiu uma biografia de William Morris,
A formação da classe operária inglesa de 1963, as peculiaridades dos ingleses em 1965, Senhores e Caçadores em 1975, A Miséria da Teoria em 1978 e Os Costumes Incomuns em 1991. Thompson se envolveu em inúmeras campanhas políticas, em especial na luta pelo desarmamento nuclear no auge da Guerra Fria. Segundo o historiador inglês Christopher Hill, o marxismo de Thompson era inteiramente alheio a dogmas pré-concebidos. A tradição marxista, abraçada pelo historiador inglês, considerava o materialismo histórico como simples e indispensável orientação teórica à pesquisa dos processos históricos. Desde essa perspectiva, Thompson faz a opção por uma história vista a partir de baixo, ao mesmo tempo em que considera a classe e a consciência de classe como conceitos históricos. Podemos afirmar que Thompson revolucionou os estudos sobre a classe operária, ao propor uma abordagem teórica distinta da tradição marxista hegemônica na época, representada pelo estruturalismo, cuja maior expoente foi o intelectual francês Louis Althusser. A tradição marxista abraçada por Thompson propõe uma interpretação aberta a Marx, avessa a dogmatismo, a ideia do marxismo como uma doutrina autossuficiente fechada. Segundo Thompson, o stalinismo e o marxismo oficial transformaram os textos de Marx em obras canônicas. De fato, é por isso que eu fico assim, xarope, dou umas coringadas, e é por isso que eu falo que essa popularização do marxismo-leninismo no Brasil através da internet coloca o Marx num lugar superestimado. Não é que Marx é incontornável. Você tem que passar por Marx se você está a fim de estudar ciências humanas, se você quer ter um olhar crítico sobre o capitalismo, né, sobre a sociedade que nós vivemos. É incontornável. Mas o marxismo-leninismo e a popularização hoje, atual, feita na internet, né, deixou o Marx superestimado. E outros estruturalistas, professor e chat? O que vocês acham? Depende do estruturalista. Por exemplo, Foucault é um estruturalista em uma boa parte da vida dele. E quando Thompson faz a construção da classe social, né, e a historicização da classe social, ele não está desconsiderando a estrutura. Entendeu? É que a estrutura, dialeticamente, é construída à medida das ações do conflito de classe, da classe dos trabalhadores. Vamos lá, então, continuando? O marxismo de Thompson, particularmente nos seus textos históricos, aparece não tanto através das citações diretas, mas indiretamente em discussões com as que giram em torno da metáfora base, superestrutura, de classes, das classes, da consciência de classe, etc. Ou seja, no uso dos conceitos da origem marxista. Em parte, essa ausência de citações se deve à recusa expressa na miséria da teoria do recorrer a Marx como argumento de autoridade. Ótimo. Por outro lado, a relação que mantém com o marxismo é complexa e marcada por outras influências. O que permanece é uma interpretação aberta de Marx, que se torna um ponto de partida, não um modelo fechado. A relação entre a obra de Thompson, porque o que o Thompson vai fazer é quebrar as carteiradas do jargão, do vocabulário do marxismo ortodoxo, né? Que aí a Sara tem razão em falar. Obrigado pelos presentes, viu, Thay? Valeu, brigadão. Em falar do marxismo-leninismo enquanto produção acadêmica, ou como produção com bastante popularização, capilaridade, né? De tipo, isso é idealismo, sabe? Algumas coisas dentro do glossário, né, marxista que deslegitimavam determinadas argumentações, críticas, né? Então o Thompson ele quebra com essa possibilidade. Seguindo, a relação entre a obra de Thompson e os estudos marxianos motivou inúmeras polêmicas, debates e controvérsias. O historiador inglês foi reprochado por ter uma concepção subjetivista, voluntarista e culturalista
das classes sociais, e até mesmo antagônica e oposta à concepção de Marx. Alguns intelectuais, influenciados pelo enfoque althusseriano, como Perry Anderson e Tom Nair, criticaram duramente Thompson por menosprezar o papel das determinações estruturais e das relações de produção como condicionantes à ação humana. Nos debates e polêmicas que travou, Thompson se dedicou a esclarecer que sua abordagem teórica não era contraditória e antagônica aos estudos empreendidos por Marx e Engels. Nesse sentido, Thompson se recusava a ver nos textos de Marx um conjunto de leis que deveriam ser aplicadas à realidade. Sua leitura aberta e não dogmática de Marx permitiu-lhe ser crítico, inclusive do próprio Marx. Para Thompson, muitas vezes o autor do Capital cai na armadilha da economia política. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas assim, eu acho que muito mais o Engels que vai para uma perspectiva de um etapismo economista e que depois os russos vão ter essa leitura, né? Os bolcheviques. Principalmente os bolcheviques. Aí você vai ter o Bakhtin, que vai ter um determinismo econômico exacerbado. Há uma determinação, né, do que é pré-capitalismo, pós-capitalismo, sem pensar as condições globais, as relações sociais mediante as forças produtivas. E que elas não são uniformes. E isso, quando o Marx vai fazer a análise sobre o imperialismo britânico, ele deixa isso muito claro, né? Que não existe essa etapa, né? O Lenin já concorda com isso. O Bakhtin vai também ter um olhar de determinação econômica, né? E olhar como o proletariado, ou seja, o operário industrial, como fase propícia para a revolução. É por isso que a revolução russa, até antes de 17, havia um debate se a Rússia estava pronta realmente para uma revolução, se era necessário se criar uma condição para o capitalismo industrial, ou se é com a questão das comunas, né, já em boa parte estruturadas, a gente não se poderia pular essa etapa. Existia todo esse debate. E os bolcheviques... Valeu pelo follow, Rui, GM, obrigado. Esse etapismo econômico é muito visível no leninismo, ao meu ver. Sim, talvez hoje não por causa da leitura do mal, e é por isso que a Sarah está falando nem tanto, porque ela tem esse arcabouço de leitura maoísta, né? Porque quem vai fazer a revolução na China são camponeses, isso é fato. Bukharin, Zoniev, exato, também, mas o Lenin também. O Lenin tá junto nesse rolê. Quando o Lenin vai determinar... Lenin e o Plekhanov, por incrível que pareça, né? Lenin e Plekhanov. E assim, antes de 17. Lenin é o menos determinista dele, talvez lá para 17. Mas nos primeiros escritos dele, lá para a formação e a revolução feita pelos soviets, né? Não. No conjunto de sua obra e de suas intervenções públicas, Thompson levou adiante uma luta intelectual em termos muitas vezes bem pouco cordiais contra a manifestação do marxismo, que considera marcada pelo determinismo econômico e pela negação da ação humana, contrário aos modelos estáticos de análise, como a interpretação de metáfora, base e superestrutura, que limita a possibilidade de perceber as determinações estruturais e os processos sociais como uma relação dinâmica, ou seja, que tende a ver a relação entre o ser social e consciência social, não como uma interação dialética, mas como uma determinação mecânica. Thompson procurou aplicar uma análise da história essa perspectiva crítica. Salve nave, beleza, mano? Na visão de Sérgio Silva, importante estudioso da obra de Thompson no Brasil, o historiador inglês representa o resgate não do verdadeiro Marx presente na tradição estruturalista, mas o resgate da história como a história dos seres reais e presentes, e de crítica ao fetichismo e à alienação, que reduz os seres humanos a seres obedientes e passivos, diante das leis naturais e da economia política.
Thompson representa na sua visão uma tradição que não pode viver só de Marx, que precisa escarafunchar eternamente a história real, os modos de dominação e as formas de resistência. Não apenas a resistência presente do cenário político oficial, mas também aquela diária, incansável. Essa tradição certamente constituiu um instrumento indispensável na luta contra um pensamento que, na ciência e na mídia, serve de fundamento à ideologia do progresso, da modernização e do desenvolvimento do capital. Cara, se isso aqui não é ser materialista, eu não sei mais o que é. Porque ele pega a materialidade e confronta até com as concepções marxianas, né? Das concepções do próprio Marx. Formação da classe operária inglesa. Se creio que, de fato, um certo dado histórico não está de acordo com as costumeiras categorias de classe, então, em vez de golpear a história para salvar as categorias, devemos instigá-la com novas análises. É o que eu sempre falo sobre esse semifeudalismo, né? Entendeu? O semifeudalismo não encaixa dentro de um processo de constituição do Brasil e da economia. Você está querendo pegar um conceito exógeno à experiência do processo colonial, né, de países que não se desenvolveram como centro do capitalismo, onde as indústrias não se desenvolveram, onde a acumulação primitiva de capital não ocorreu, mas você quer dar um sentido dentro do léxico ou dentro da estrutura, sei lá, dos conceitos do próprio Marx. Agroexportador, exportador de commodity, periferia do capitalismo, né? Você tem outros marxistas aí também que dão conta de interpretar a realidade atual do Brasil. Você tem o Milton Santos, cara. O Milton Santos, para falar sobre globalização dentro da perspectiva marxista e para entender as dinâmicas econômicas globais. Vamos lá, ó. Se creio que, de fato, um certo dado histórico não está de acordo com as costumeiras categorias de classe. Então, em vez de golpear a história por salvar as categorias, devemos instigá-las com novas análises. O livro A Formação da Classe Operária Inglesa foi imediatamente reconhecido como uma obra clássica e tornou-se em pouco tempo o mais influente livro da história entre as décadas de 60 e 80. Esta é, sem dúvida, a obra mais importante da história social escrita desde a Segunda Guerra Mundial. Thompson passou de um ilustre desconhecido na academia ao historiador mais citado no mundo, estando entre os 250 autores mais citados nos anos 80. Ele era muito foda, mano. O objetivo central do Thompson, com este livro, era resgatar o papel das pessoas comuns no processo histórico. Ele via o processo histórico a partir do papel e da ação dos sujeitos conscientes e ativos, e não como um processo mecânico, automático, independente das vontades da ação humana consciente. Esta visão particular de Thompson do desenvolvimento histórico foi exposto no prefácio desta obra, que, na visão de Thompson, buscava resgatar o pobre tecelão de malhas, o meieiro ludita, o tecelão do obsoleto tear manual, o artesão utópico e mesmo iludido seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares de condescendência da posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias. Mas eles viveram nesse tempo de aguda perturbação social. E nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência. Se foram vítimas acidentais da história, continuam a ser condenados em vida.
Vítimas acidentais. Cara, o Thompson era muito foda. Thompson iniciou o prefácio explicando o título do seu livro, The Make of the English Working Class, traduzido no Brasil como A Formação da Classe Operária Inglesa. O termo making significa fazer-se e demarca o papel ativo da ação humana, o autofazer-se, das classes sociais ao longo da história. Para ele, a classe operária não surgiu tal como o sol numa hora determinada. Ela estava presente no seu próprio fazer-se. Concordo plenamente. Entendeu? Concordo plenamente. Porque essa determinação da classe se dá na materialidade do cotidiano, da cultura, de como você, da sua linguagem. Ela tá ali. Você percebe o corte de classe. Você percebe a identificação entre indivíduos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo contemporâneo. Quantas vezes, Fantasma, você pegou o metrô cansado, né? Dia péssimo no trabalho, você olhou pra alguém e a pessoa tava na mesma vibe que você e fez assim, Tipo, te entendo, mano. Quantas vezes? Entendeu? Quantas vezes a gente reclama de serviço público, né? Porque ele é ineficaz. Isso tem uns 20. Todos os dias tem uns 20. Exato. Isso é linguagem, isso é construção de uma linguagem dentro de uma classe. A classe se reconhece, entendeu? Todo mundo sabe que é fudido, né? Todo mundo fala, nossa, vou dormir cedo, porque amanhã, né? É isso, sabe? A gente constrói sinais, emblemas, ritos, né? Formas de elo enquanto indivíduos que formam uma classe. Essa classe tem um significado, um sentimento em si próprio, que é a classe trabalhadora. Entendeu? É claro que ela tem alguns condicionantes, algumas particularidades, algumas peculiaridades, né? Não é a classe que o marxismo da década de 30, 40 até as beiradas de 50 vai interpretar. Não é aquela visão externa, estereotipada do que é classe trabalhadora, né? É classe enquanto trabalhador mesmo, de todos os jeitos. Esse foi o problema central por Thompson ao escrever o livro A Formação da Classe Operária Inglesa. O seu objetivo era livrar o conceito marxista de classe das amarras do determinismo economicista e do reducionismo vulgar. Trata-se de um embate direto com os estudos sobre a estratificação social, que considerava as classes sociais como uma estrutura de uma categoria estática. Ó, Marcelo Badaró é um historiador brasileiro muito foda, tá? Que eu gosto muito e eu aconselho que vocês leiam. Marxista. Muito bom, muito bom. Ele fez uma pesquisa, o Badaró fez uma pesquisa junto com... Não é com Clóvis Moura. Quem escreveu Palmares? Espera aí, pessoal. É o Flávio Gomes? Flávio Gomes, é. O Flávio Gomes, junto com o Badaró, eu acho, eles têm um artigo falando sobre a primeira greve no Brasil. Que é uma greve foi feita na Bahia, em Salvador, com escravos de ganho. O historiador brasileiro Marcelo Badaró Matos levanta a hipótese de que as contribuições teóricas de Thompson e sua singular concepção de classe já estavam presentes nos debates teóricos e políticos travados por este autor na virada da década de 50 para o início da década de 60. Um pouco antes de escrever sua obra mais importante, em 1963. É importante marcar isso também, porque a gente vai ter a quebra do paradigma da modernidade com a pós-modernidade, né? Dos debates depois da primavera de 68, né? Maio de 68, depois de maio de 68, perdão, a gente vai ter essa quebra de paradigma, né? Desse olhar sociológico vista através da perspectiva socioeconômica. A gente vai pegar outras demandas, outras pautas, a teoria queer vai surgir com força, os movimentos sociais que se identificavam com outras frentes e outras demandas, né? Eles criam força, eles criam potência. E eu acho que o conceito de classe do Thompson, e o Thompson estava muito atento a essas transformações.
né? Muitas das contribuições conceituais do consagrado historiador para o debate da luta de classes e a luta de classes, especialmente aquela que vieram à tona com a publicação de sua obra mais conhecida, A Formação da Classe Operária Inglesa, com a valorização e a noção da experiência, ou a ênfase na agência dos sujeitos históricos, foram formuladas anteriormente à publicação daquela obra, em meio de um debate político militante sobre as questões contemporâneas dos anos 50 e 60. Exato, foi o que eu acabei de falar. Ou em inextricável diálogo com ele. Classe social como processo de relação. A classe é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao final, esta é a única definição. Em A Formação da Classe Operária Inglesa, Thompson questiona a ideia de que o proletário seria uma mera consequência e resultados do processo de industrialização. Perfeito. Ele quebra com esse paradigma, né? Não é o operário que vai formar a classe, né? Mas é o trabalhador em geral. Na verdade, os que necessitam de trabalho, né? Os sem propriedade, os dominados como um todo. Ou seja, do desenvolvimento das forças produtivas e da produção fabril. Esta visão, segundo Thompson, está contaminada pelo reducionismo economicista e exclui o papel dos sujeitos das relações sociais nas transformações históricas. Thompson opera uma verdadeira inversão da aplicação do surgimento e formação da classe operária. Esta é, sem dúvida, uma das contribuições mais ricas de Thompson à tradição historiográfica marxista. E aqui cai naquele embate, aquele papo de novo, né? Para ter capitalismo, precisa do trabalhador assalariado e tudo mais. Será que é essa relação que temos? O Thompson vem para sofisticar essa relação. Esta perspectiva está presente no início do prefácio, em que Thompson define a classe como um fenômeno histórico, um processo em uma relação encarnada em pessoas e contextos reais. Por classe, entendo um fenômeno histórico que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. Nessa obra, Thompson inicia uma dura polêmica com correntes intelectuais em voga, como o positivismo e o estruturalismo altusseriano, que viam a classe como uma estrutura ou uma categoria estática. Thompson estabeleceu uma permanente luta intelectual contra o determinismo econômico e a negação da ação humana, presente no interior dessas correntes teóricas, partindo de uma concepção de que a classe é um conceito histórico e não uma mera construção teórica e sociológica. Thompson concebe a classe como algo que ocorre efetivamente e cuja a ocorrência pode ser demonstrada nas relações humanas, que é o papo que a gente estava tendo agora. Diferente da interpretação estruturalista e economicista, que concebe a classe simplesmente a partir da relação com os meios de produção, ou seja, como uma categoria estática e histórica, Thompson busca aprender a relação dialética entre o ser social e a consciência social. Esta visão particular foi alvo de inúmeras críticas. É legal isso, né? Que ele vai pegar, entender que relação social ela tem uma relação dialética com a questão da consciência. Eu me conscientizo de quem eu sou a partir do momento que eu estabeleço relação com outro par, ou no estranhamento de uma pessoa que compõe uma outra realidade de um outro grupo, ou de símbolos e emblemas, significados e ações cotidianas que fogem das minhas. É no estranhamento do outro, ou no reconhecimento do outro, é que eu vou identificar eu, enquanto indivíduo, composto em uma determinada classe. O Thompson foi o primeiro a pensar essa forma, né, de entender a concepção de classe enquanto história. Essa visão particular foi alvo de inúmeras críticas. Muitos o acusam de aderir ao culturalismo. Esta crítica foi rebatida pelo próprio Thompson. Suponho que ninguém possa pensar por tudo isso que eu corrobore a ideia de a formação da classe ser independente às determinações objetivas.
nem que eu sustente que a classe possa ser definida como simplesmente fenômeno cultural ou coisa semelhante. Ao polemizar diretamente com aqueles que supõem a classe como uma coisa, uma estrutura ou uma mera relação dos indivíduos, como os meios de produção, Thompson não despreza a economia, as relações de produção ou os condicionantes objetivos. Exato. A classe acontece quando alguns homens, como resultado das experiências comuns, herdadas ou partilhadas, sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si e contra outros homens cujos interesses diferem e geralmente se opõem dos seus, que eu acabei de falar anteriormente. A experiência da classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram ou entraram involuntariamente. A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns, herdadas ou partilhadas, sentem e articulam a identidade dos seus interesses entre si e contra outros homens cujos interesses diferem e geralmente se opõem dos seus. A experiência da classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção, ou seja, pelas forças produtivas, em que os homens nasceram ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais, encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe. Antes de entrarmos na concepção de Thompson sobre consciência de classe, consideramos importante sublinhar a centralidade que o conceito de experiência assume no conjunto de sua obra. Eu tenho uma crítica em relação ao conceito de experiência, tá? Eu tenho. Mas isso já é uma parada muito de historiador, assim, é um debate muito filosófico, né? E eu não vou estender aqui por quê. Então a gente está falando sobre o conjunto de experiência, né? Antes de entrarmos na concepção de Thompson sobre a consciência de classe, consideramos importante sublinhar a centralidade que o conceito de experiência assume no conjunto de sua obra. Este é, sem dúvida, o mais polêmico e criticado na obra de Thompson. O termo experiência aparece várias vezes nas páginas de The Making e em outros estudos de Thompson, e é fundamental para entender sua concepção de classe, porque a experiência denota tempo, a matéria da história, e, por cima de tudo, as classes são fenômenos históricos. Se detemos a história num determinado ponto, não há classes, mas simplesmente uma multidão de experiências. Mas se examinarmos esses homens durante um período adequado das mudanças sociais, observaremos padrões em suas relações, suas ideias e instituições. A noção de experiência foi apontada como demasiadamente vaga e imprecisa. Ao invés de funcionar como uma espécie de elemento mediador entre o ser social, as relações de produção e a consciência social, acabava confundindo ambos. O termo acaba englobando ambas as noções, consciência social e o ser social, ao invés de mediar. O próprio Thompson reconheceu a fusão. Em sua obra A Miséria da Teoria, onde polemiza com as concepções teóricas filosóficas de Althusser, Thompson diferencia dois tipos de experiência, vivida e a percebida. O próprio Thompson admitiu em partes essa crítica ao propor, no início dos anos 80, dois tipos distintos de experiência, que fariam a junção entre o ser social e a consciência social. Ele está debatendo ali os conceitos de classe em si para si, né? Ou seja, se perceber enquanto classe e agir enquanto classe. Tem uma diferenciação. E ele vai trabalhar com esses conceitos, né? Por quê? Eu detesto a forma que youtubers e gente aqui do TikTok fala de consciência de classe. Mas eu acho que a vulgarização da consciência de classe é deslegitimar a indignação ou o ato da opressão de alguém, entendeu? É uma análise preguiçosa quando há uma manifestação que não vai na direção
do que determinados grupos entendem como uma ação correta. É uma falsificação do conceito. Eu concordo. Perfeito. Por isso que eu gosto do conceito do Thompson. Não sei se você concorda comigo, mas eu gosto do conceito do Thompson, porque ele vai teorizar o que é classe em si, né? Eu sou historiador, eu sou suspeito. Mas eu tenho uma crítica em relação ao Thompson, em relação à experiência, que é o que a gente está lendo agora. Vamos seguir, então. Um tipo seria o da experiência vivida e o outro a experiência percebida. O primeiro remete ao ser social, ao vivido resultante das causas materiais, que não reflete automaticamente no segundo tipo de experiência, o da consciência social, mas que determina no sentido de exercer pressão. A consciência social existe. A dualidade dessa perspectiva, a exemplo das duas formas de consciência presente em Lenin, a dualidade dessa perspectiva, a exemplo das duas formas de consciências presentes em Lenin e Lukács, é apenas aparente, mas uma vez que os dois tipos de experiência são inseparáveis, não existe o segundo nem o primeiro. Sim. Sobre consciência de classe, falsa consciência e consciência verdadeira. Os intelectuais sonham a miúde com uma classe que seja como uma motocicleta, cujos assentos estejam vazios. Selando sobre ele, assume a direção, pois tem a verdadeira teoria. É o que o Thompson está falando, Rampel. É isso. Ser consciente não é só perceber que não precisamos de governantes, mas mostrar que não precisamos. É mais ou menos isso que o Thompson está falando, né? E que não precisamos de protagonistas para dizer isso, né? Não tem a ideia de uma inteligência, de um savant, né? No termo francês, de um sábio que vai falar, olha, é na dinâmica, na exposição das ideias, né? Eu gosto muito da ideia do Malatesta, quando ele vai falar sobre fomentar as ideias anarquistas, né? Quando ele vai falar sobre reforma. Cara, o trabalhador está preocupado com o ganha-pão dele, com o bem-estar dele de forma imediata, né? Nós, trabalhadores. Porra, eu quero uma greve para melhorar meu salário amanhã, entendeu? Domingão. Quero, lógico que eu quero. Mas enquanto ideólogo também, eu tenho uma vontade, uma percepção de uma sociedade futura. Agora, nem todo mundo que está na classe trabalhadora tem essa idealização, né? Essa ideologia de uma sociedade futura, dessa percepção de sociedade futura. Qual que é a minha função enquanto ideólogo? O fermento. Entendeu? É assim, tá no meio, construir junto e falar assim, ó, viu? Ó que da hora, a gente consegue mais. O que você acha? A visão reducionista e economicista. Quero meus romances de guerra. Pois é, tá vendo? A visão reducionista e economicista presente na grande maioria dos estudos sobre a classe operária deduz a consciência de classe a partir da posição dos indivíduos em relação aos meios e relações de produção. Para Thompson, a consciência de classe é construída a partir da articulação entre experiências vivida e percebida e a cultura de um determinado grupo. Todavia, em primeiro lugar, nenhum exame de determinações objetivas, mais do que nunca, nenhum modelo eventual teorizado pode levar à equação simples de uma classe com uma consciência de classe. A classe se delineia segundo o modo de como os homens e mulheres vivem suas relações de produção segundo as experiências e suas situações determinadas, no interior de cujas relações sociais, com a cultura e as experiências a elas transmitidas e com base no modo pelo qual se valerão dessa experiência em nível cultural. A classe só se constitui enquanto sujeito político e social no processo da luta de classes, onde criam-se laços de solidariedade e identidade entre os trabalhadores e se enfrentam um inimigo comum, seja ele os patrões ou o Estado. Os valores, discursos e referências culturais que articulam tal consciência, entretanto, não surgem do nada. Desenvolve-se a partir da experiência da exploração e das lutas. Boa noite. Fala aí, Rodrigo. Beleza, mano?
Não sou rei, não, mas eu entendi que é um tratamento, é um carinho. A classe só se constitui enquanto sujeito político e social, no processo da luta de classes, onde criam-se laços de solidariedade e identidade entre os trabalhadores e se enfrenta um inimigo comum, seja ele os patrões ou o Estado. Os valores, discurso e referências culturais que articulam tal consciência, enquanto não surgem do nada, valem-se a partir das experiências, da exploração e das lutas. Não pode chamar anarquista de rei, pô. Nem de mestre, mas a galera chama. Vamos seguir. A recusa do determinismo econômico e, particularmente, da ideia de classe como efeito do modo de produção tem, entre 1001 consequências, e de implicar uma reconsideração de noção das consciências de classe, uma linha muito próxima daquela também seguida por Hobsbawm. A consciência de classe é aquela que a classe efetivamente produziu, no processo histórico do seu auto-reconhecimento e construção, e não aquela que deduzimos do modo de produção. Perfeito. Mestre Fernando, entendeu? Tem um livro do Hobsbawm que eu gosto muito, que ele deixa muito claro essa questão de como a classe ela se faz como autoconsciente, né? Tem um livro dele chamado História Social do Jazz. Alguém leu aqui esse livro? Você leu um pouco, Pão? Fala, Mitchell. Então, a história social do jazz, história social do jazz, ela vai mostrar que o jazz vai compor a sociedade negra enquanto classe, né? Dentro de uma conformação social e de luta e de significação de luta, né? Num rearranjo dentro do próprio capitalismo. Porque a construção do indivíduo dentro do jazz vai intelectualizar o negro socioeconomicamente inferiorizado, né? Socioeconomicamente dominado. O jazz vai fazer com que esse cara tenha inserções em determinados lugares, esse cara e essa cara, ou esse care. Mas ele vai ter inserção em determinados lugares que vai criar a sua ascensão, e dessa ascensão vai ter o destaque, né? Essa figura desse sujeito preto, e que, querendo ou não, vai contribuir para a reacomodação social dos Estados Unidos, e que está totalmente atrelado à intelectualidade negra e também ligado aos direitos civis dos negros. Então o apartheid estadunidense ele vai ser abalado através de manifestos culturais também da cultura negra. O História Social do Jazz é muito foda. É muito foda. Gosto demais dele. Para Thompson, na história, nenhuma formação de classe específica é mais autêntica ou mais real que a outra. As classes se definem de acordo com o modo como tal formação acontece efetivamente. Isso implica uma ruptura com a noção de falsa consciência e consciência verdadeira, presente na tradição estruturalista que a classe em si não conhece seus próprios verdadeiros interesses, seus próprios e verdadeiros interesses. Isso é muito legal, né? E isso também abrange uma outra perspectiva da gente debater o seguinte, né? Existe uma certa relutância de determinados setores da esquerda, determinadas figuras da esquerda, de olhar para determinadas frentes de luta, como, por exemplo, o LGBTQIA+, o movimento negro, né? E falar assim, olha, isso aqui é identitarismo. O Thompson está mostrando para essa galera que olhava dessa forma com receio para a comunidade LGBT, para a comunidade negra, né? Como assim, lutas identitárias. E tá falando assim, olha, classe é identidade. Classe também é identidade. Que bom, Rafael, que você tá gostando. Tô tentando fazer da melhor forma possível. O papo é brabo, mas eu tô tentando, tá? Mas é isso, assim, tipo, é olhar pra classe e falar assim, olha, você aí que fala que é identitarismo, da armadilha do identitarismo, ó, classe é identidade. A gente se identifica enquanto classe. É claro que não é só uma perspectiva cultural. Não é isso. Mas é também. Vamos seguir? Bora lá? Resultará claro que o conceito de falsa consciência, se referindo a uma classe, não o vejo com simpatia. No melhor dos casos,
é uma afirmação destituída de significado e, no pior deles, é uma construção teórica absurda em torno da qual partidários das elites, que sabem bem, muito melhor que os protagonistas, como a história deve ser. Insinua-se continuadamente por ocasião de discussões e seminários universitários. Uma classe não pode existir sem um tipo qualquer de consciência de si mesma. Mas dizer que uma classe em conjunto tem uma consciência verdadeira ou falsa é historicamente sem sentido. Ele não pode ser nem verdadeira nem falsa. É simplesmente o que é. Segundo Thompson, a tradição do marxismo estruturalista fornece uma boa justificativa para uma política de substantivos, como aquela que uma vanguarda que saberia mais que a própria classe quais seriam tanto o interesse verdadeiro quanto a consciência mais conveniente a essa mesma classe. Além disso, esta noção implica a existência de um desenvolvimento por etapas de uma formação de consciência de classe. Vamos lá? Para dizê-lo com todas as letras, as classes não existem como entidades separadas que olham ao redor, acham um inimigo de classe e partem para a batalha. Ao contrário, para mim, as classes se veem numa sociedade estruturada, de um certo modo, por meio de relações de produção fundamentalmente suportam a exploração ou buscam manter poder sobre os explorados, identificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se em torno desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem em si mesmas uma classe, vindo, pois, a fazer a descoberta de sua consciência de classe. Classe e consciência de classe são sempre o último e não o primeiro degrau do processo histórico real. Perfeito, considero. Concordo. Por exemplo, é só você pegar... Vamos pegar qualquer processo histórico aí. Por exemplo, a Comuna de Paris e analisar ela somente pelos seus 78 dias de duração, a gente vai olhar aquilo que assim, e a gente sabe a dissolução dela, a gente vai falar, foi uma insurreição, né? A galera se revoltou, criou umas barricadas na cidade, a cidade ainda tinha uma estrutura de becos e vielas, de difícil acesso. É legal essa ideia do Thompson em relação à trajetória, como é que se dá a consciência, porque se a gente pegar a Comuna de Paris, somente ela isolada como fato, né? Como uma transformação social dentro de um período, de um tempo e um contexto, a gente vai observar ela como se ela fosse uma insurreição espontânea, né? E assim, a gente vai desconsiderar muita coisa, né? Agora, se a gente pega a França através das 3 revoluções que ela passou, 1830, 48, 71, e tudo que está ao redor dela, a gente percebe que a classe operária europeia como um todo, e principalmente francófona, a que fala francês, ela vai se percebendo, ela já se entende enquanto classe, ela vai se percebendo e dentro das atitudes dela, ela vai se formando enquanto classe. Para pensar, né? Você tem a Revolução de 1830, que é a Revolução... São as 3 gloriosas, que são 3 dias, que é a pressão para a caída da monarquia dos Bourbons, né? A tentativa da restauração da monarquia do Bourbon não deu certo, então queriam uma eleição, aí deu um mexido lá, fizeram uma monarquia constitucional com Carlos X, e o Carlos X começou a tentar restaurar a monarquia, errou, rolou pressão para as eleições, a classe operária se envolveu nisso, junto com a burguesia. Nesse processo, ela também ela sofre opressão e ela também não é atribuída e contemplada nesse processo revolucionário de 48 e 30. E nesse processo você tem a industrialização da França, né? E não só isso, as experiências das revoluções anteriores que não contemplaram a classe trabalhadora. E aí o que acontece? Essa classe trabalhadora vai criar a Associação Internacional dos Trabalhadores, vai criar as várias companhias mutualistas inspiradas nas ideias de Proudhon, e ela vai intercambiar. Depois vem o coletivismo com Bakunin e outros pensadores, né?
E vai se formar a Internacional dos Trabalhadores. A Internacional ela é fundamental para as estratégias aplicadas dentro da Comuna de Paris. Olha que louco. Olha historicamente como eu estou falando para vocês. Né? A classe operária se percebendo em si, né, como consciência de classe, né, e tomando essa consciência de classe de forma a transformar a sociedade. É isso que o Thompson está falando. É simultâneo. É processo histórico. Ela vai se percebendo e vai construindo. Né? É muito louco isso. O Thompson ele faz uma análise, uma conceituação muito acertada nesse sentido. Considerações finais. A trajetória intelectual do Thompson como historiador da classe operária está diretamente vinculada à sua trajetória como militante e ativista político, viu, Ian Neves? Suas preocupações teóricas e metodológicas eram avessas ao dogmatismo e ao economicismo. Sua visão aberta e crítica ao marxismo se compõe à tradição hegemônica na sua época, cujo principal expoente foi o intelectual francês Louis Althusser. A concepção de classe social do historiador inglês Abe Thompson representa uma ruptura na tradição do estruturalismo althusseriano, cuja preocupação central era entender o papel das estruturas e relações da produção como elementos determinantes. Nessa perspectiva, estavam ausentes os sujeitos políticos e sociais, conscientes e ativos. Ao se apoiar em Marx, o historiador inglês utiliza e aprofunda a noção de classe social como processo, relação social e fenômeno histórico, resgatando os homens comuns como agentes e transformadores do processo histórico. Conhecemos as classes porque repetidamente as pessoas se comportam de modo classista. Outro aspecto importante é a crítica de Thompson às noções de falsa consciência e consciência verdadeira, e classe em si e para si. Para Thompson, a classe não pode existir sem um tipo qualquer de consciência de si mesma. A consciência não pode ser nem verdadeira nem falsa. Ela é simplesmente o que ocorre efetivamente. Atribuir o termo de classe a um grupo privado de consciência de classe ou de cultura de classe, o que não age nessa direção, é a afirmação destruída do significado. E é isso. Teoria Política e História, um debate com Thompson. E essa é a bibliografia do texto. Eu vou diminuir agora, tá, galerinha? E voltamos à programação normal. E é isso. Então, o texto, para quem estava perguntando para mim, o site chama Esquerda Online, tá? É isso, gente, é isso, gente. E aí, o que vocês acharam do... O que vocês acharam do Thompson? Para quem não conhecia. O que vocês acharam do Thompson? Acabar é uma palavra muito pesada. Foi bom? Foi bom? É, e aí a gente percebe, né? Ô, Bibi, não fala assim. Por hoje não vou conhecer, continuar não conhecendo. Abe Thompson, esse mesmo, Edward Palmer Thompson. O próprio, a gente lê um texto sobre ele. Mesmo eu não gostando dele. Eu gosto demais. Não é, assim, eu só fico receoso, né? Porque eu só fico receoso que é o seguinte. Eu também tenho discordâncias com o Thompson, teoricamente, né? Mas, assim, falar que ele não era militante me incomoda bastante. Porque de todos os pensadores ocidentais, né, pós-modernos, né, ele está entre o modernismo, ele está entre o pensamento moderno e o pós-moderno, né? Isso, ele fala sobre o conceito de classe. E aí, de todos eles, ele é o mais ativista. Ele foi o mais ativista. Então, e aí a gente viu que a militância dele serviu como alimento e inspiração teórica, né?
Mas enfim, eu trouxe o Thompson por causa disso, né? Falar que o cara não é militante, né? Que era um péssimo militante, eu acho muito cruel, injusto com a memória dele, né? Eu li só a Era das Revoluções e a Era do Capital. Você acredita que eu não li a Era dos Extremos por completo? Eu li alguns trechos só. Mas assim, eu quero deixar claro o seguinte aqui, para 7 pessoas que estão aqui, pra gente finalizar a live. Eu acho injusto falar que o Thompson não era um militante. Né? Eu acho muito injusto. Né? E eu acho que o critério do Ian, e agora eu vou ser um cara mais cáustico, né? Eu acho que o critério do Ian de ser um bom militante é concordar plenamente com Stalin, né? Porque de todas as pessoas que fizeram críticas em relação a Stalin, ele tem uma certa relutância, né? Quando vai ser a próxima live? Nossas lives oficiais, Pão, é na quarta, né? Sempre na quarta. Eu tô pensando em mudar a data, mas ainda não. Mas assim, vai ser na quarta pra gente continuar lendo esse livro aqui, ó. Não acha isso não, prof? O que você acha, Sara? Opinião sincera. A gente vai continuar lendo. Ó, eu estou... Confesso pra vocês que eu tô adiantando a leitura, viu, gente? Porque esse livro é muito bom. Obrigado, boa noite, bom domingo pra vocês. Tá? Nos vemos quarta-feira. Valeu, falou. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta, republique, compartilhe, siga o História Anarquista. É importante para a manutenção do projeto. Também vou, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo, deixar os links e as referências para a produção desse vídeo, para o seu aprofundamento de estudo e pesquisa. Considere também a possibilidade de apoiar o História Anarquista financeiramente. O História Anarquista conta com um Pix, qualquer quantia, qualquer momento é de grande ajuda. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.